Sinta a tranquilidade que vem apenas ao se permitir parar, respirar e observar sua própria mente. Hoje, você dará um passo profundo no entendimento do medo, um dos sentimentos mais humanos que nos acompanha desde o nascimento. Não se trata de eliminá-lo por completo, mas de compreendê-lo, aceitá-lo e, acima de tudo, aprender a não ser governado por ele. O medo é uma reação natural, uma mensagem do corpo e da mente que nos alerta para perigos reais ou imaginários. Contudo, muitas vezes, ele se infiltra onde não deveria, tomando o controle de nossas escolhas, nos impedindo de agir e de viver plenamente. Os estoicos, pensadores da antiguidade, nos ensinaram que o medo só tem poder quando cedemos a ele. Ele é uma sombra, uma percepção distorcida da realidade, que cresce quando nossa mente não sabe diferenciar o que está sob nosso controle do que não está. O primeiro passo, portanto, é entender que o medo não é um inimigo externo, mas uma resposta interna que podemos moldar. Imagine-se observando seus próprios pensamentos como nuvens passando pelo céu. Alguns são claros e leves, outros densos e carregados, mas todos transitam. Nenhum permanece para sempre. É esse tipo de observação que nos aproxima do domínio da mente. Antes de mergulharmos nas lições estoicas, é vital criar um espaço interno seguro, um momento de pausa e introspecção. Encontre uma posição confortável, respire fundo e permita que cada inspiração acalme um pouco a inquietação. O medo muitas vezes se manifesta como resistência a mudanças, preocupação com resultados futuros ou ansiedade frente ao desconhecido. O estoicismo nos oferece ferramentas para reconhecer que o controle absoluto sobre o mundo é uma ilusão, mas o controle sobre nossos pensamentos e ações está ao nosso alcance. Ao praticar a autoobservação, você começa a perceber padrões repetitivos que alimentam o medo e, aos poucos, aprende a redirecionar sua atenção para aquilo que realmente importa. Antes de mergulharmos nas lições, reflita sobre um momento recente em que sentiu medo. Qual era a origem desse sentimento? Era algo real ou apenas uma antecipação do que poderia acontecer? Os estoicos nos lembram que nossa percepção é a chave. Não podemos controlar os eventos externos, mas podemos decidir como responder a eles. Esta decisão consciente é o núcleo da liberdade interior. Prepare sua mente para absorver cada lição com atenção plena. Cada princípio que será apresentado não é apenas uma ideia para ser entendida, mas uma prática para ser incorporada. Os estoicos não buscavam apenas conhecimento teórico. Eles buscavam transformação real, moldando suas vidas a partir da razão e da virtude. Assim, você será convidado a aplicar cada lição, refletir sobre ela e perceber os efeitos em sua vida cotidiana. Ao longo deste roteiro, você será guiado através de 10 lições estoicas que têm como objetivo fornecer ferramentas práticas para enfrentar e superar o medo. Cada lição será explorada em detalhes, acompanhada de exemplos históricos, exercícios de reflexão e instruções para aplicar o aprendizado de forma imediata. A ideia não é apenas entender o medo, mas desenvolver coragem, clareza e serenidade. Lembre-se, o medo é inevitável, mas a forma como reagimos a ele é uma escolha. Cada momento em que você pratica a observação consciente, cada vez que questiona suas percepções e decide agir com coragem, você fortalece sua mente. Esta força interna é o que permite viver com paz interior, mesmo diante das incertezas. À medida que avançamos, imagine que cada lição é uma chave que desbloqueia um aspecto diferente do seu próprio potencial. Você será encorajado a confrontar seus medos, a questionar crenças limitantes e a desenvolver hábitos mentais que promovem resiliência. A jornada não é rápida nem fácil, mas cada passo traz mais clareza e autodomínio. Para que a absorção do conteúdo seja mais profunda, permita-se escutar este roteiro quantas vezes desejar. A repetição consciente não é apenas uma técnica de memorização.
mas uma forma de internalizar princípios que, com o tempo, se tornarão naturais em sua maneira de pensar e agir. Agora que sua mente está preparada, que o ambiente interno está mais tranquilo e que você começou a observar seus pensamentos sem julgamento, estamos prontos para iniciar as lições. Cada lição é um convite para refletir, agir e transformar a relação com o medo. Ao longo deste processo, lembre-se de que o objetivo não é eliminar o medo, mas torná-lo um guia, um sinal de atenção, sem permitir que ele controle suas escolhas. Antes de avançar para a primeira lição, respire fundo novamente, sentindo o corpo relaxar e a mente se clarear. Permita que a intenção de aprender e transformar esteja presente em cada palavra, em cada reflexão. Com cada lição, você avançará um passo em direção à liberdade interior e à serenidade que surge quando o medo perde seu poder sobre você. Lição 1. Reconheça o medo e nomeie-o. O medo muitas vezes se disfarça de ansiedade, preocupação ou até indecisão. O primeiro passo para superá-lo é reconhecê-lo sem julgamentos. Observe seu corpo. O coração acelera, a respiração se torna curta, a mente cria cenários negativos. Todos esses sinais são uma mensagem da mente e do corpo, não uma sentença sobre você. Ao nomear o medo, por exemplo, este é medo de falhar, ou este é medo de rejeição, você cria espaço para a análise racional. Não é ignorando ou reprimindo o medo que ele desaparece, mas compreendendo-o. Marcos Aurelius escreveu que o ser humano deve olhar cada emoção com atenção, analisando se ela é útil ou prejudicial. Uma prática útil é escrever seus medos em um diário. Ao externalizar o que assusta, você começa a perceber padrões e gatilhos. Isso permite que você trate o medo como um fenômeno separado de sua identidade, tornando-o menos intimidador. Lição 2. Diferencie o que você pode controlar do que não pode. O estoicismo nos ensina a concentrar energia apenas no que está sob nosso controle. Muitos medos surgem quando investimos atenção em coisas externas. A opinião dos outros, o sucesso imediato, eventos imprevisíveis. Ao aceitar que não temos controle sobre essas áreas, podemos direcionar nossa energia para ações concretas e conscientes. Imagine que você tenha medo de perder o emprego. Você não controla todas as decisões da empresa, mas pode controlar sua performance, sua preparação e sua postura profissional. Cada ação consciente reduz a incerteza e transforma a ansiedade em estratégias práticas. Epicteto nos lembra que não são os eventos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. Esse princípio é central para enfrentar o medo. Ao mudar nossa percepção, diminuímos o poder paralisante da emoção. Praticar esse discernimento diariamente fortalece a mente. Comece pequenas análises diárias. Ao sentir ansiedade, pergunte-se: isto depende de mim ou não? Se não depender, libere a preocupação. Se depender, concentre-se na ação que você pode tomar. Lição 3. Pratique a visualização do pior cenário. A técnica da premeditatio malorum consiste em imaginar os piores resultados possíveis de forma detalhada, mas sem pânico. Ao antecipar mentalmente os desafios, a mente se prepara e reduz o impacto emocional quando eles ocorrem. Por exemplo, se você teme falar em público, imagine o que poderia dar errado. Esquecer palavras, hesitar, receber críticas. Depois reflita: se isso acontecer, como posso reagir com calma e racionalidade? Essa prática transforma medo em planejamento e fortalece a confiança. Sêneca enfatiza que a mente preparada nunca é surpreendida. Quanto mais realista for a visualização, mais resiliente você se torna. Não se trata de cultivar pessimismo, mas de criar uma fortaleza interna que resiste ao inesperado. Além disso, combine essa visualização com técnicas de respiração profunda. O corpo e a mente trabalham juntos. A respiração lenta sinaliza segurança, e a mente, racionalizada pelo exercício estoico, diminui a ansiedade.
Lição 4. Mude sua relação com o sofrimento. O medo está frequentemente ligado ao receio do sofrimento. A filosofia estoica nos convida a ver desafios e dificuldades como oportunidades de crescimento. Sofrimento inevitável não é sinal de derrota, é teste da virtude. Pergunte-se: o que realmente seria tão ruim se acontecesse? Muitas vezes, a resposta revela que nossos medos são exagerados ou baseados em suposições irreais. A aceitação racional transforma sofrimento em aprendizado. Exemplo prático: se você teme críticas, reconheça que elas são inevitáveis e, muitas vezes, construtivas. Cada experiência desconfortável é chance de exercitar paciência, autocontrole e discernimento. Ao internalizar essa perspectiva, você reduz a ansiedade antecipatória e passa a agir com coragem. O medo se torna um sinal de crescimento, não um obstáculo. Lição 5. Pratique a exposição gradual ao medo. A coragem se constrói passo a passo. Começar com pequenas ações permite que a mente se acostume com o desconforto sem sobrecarga emocional. Cada conquista cria confiança interna. Se seu medo é falar em público, inicie com diálogos curtos diante de pessoas próximas. Aumente gradualmente a dificuldade, reuniões pequenas, apresentações em grupos maiores, até falar diante de grandes audiências. Esse método, aliado à reflexão estoica, cria uma rotina de desafios conscientes. Cada ação diante do medo é um exercício de liberdade interior e autodomínio. Além disso, mantenha registro dos avanços. Note os momentos em que superou pequenas dificuldades. Eles se tornam referência para enfrentar medos maiores. O progresso acumulado é uma fonte de motivação contínua. Lição 6. Cultive a autoconfiança racional. Medo muitas vezes nasce da dúvida interna: sou capaz? Ou, e se eu falhar? A autoconfiança estoica não é arrogância, mas uma firme crença na própria capacidade de agir de acordo com a razão. Para cultivá-la, comece reconhecendo suas competências e limitações. Faça um inventário das situações em que você tomou decisões sábias e enfrentou desafios. Lembre-se de Marcos Aurelius, que mesmo sendo imperador, constantemente avaliava suas ações, aprendendo com acertos e erros. Outra prática poderosa é a autoafirmação racional. Em momentos de insegurança, diga a si mesmo: posso lidar com isso, farei o melhor possível e aceitarei o resultado. A repetição dessa afirmação fortalece a mente, reduzindo a paralisação causada pelo medo. A autoconfiança racional é também sobre ação consistente. Cada decisão tomada com consciência aumenta a segurança interna. Quanto mais você pratica, mais natural se torna enfrentar medos com clareza e serenidade. Lição 7. Transforme o medo em motivação. O estoicismo nos ensina que emoções negativas podem ser convertidas em energia construtiva. O medo, quando compreendido, pode se tornar um guia para a ação e preparação. Exemplo prático: se você teme um exame, transforme esse medo em estudo e planejamento. A preocupação é convertida em esforço produtivo, e a ansiedade diminui porque você age no que pode controlar. Sêneca afirmava que os obstáculos se tornam oportunidades. Cada medo que enfrentamos é chance de crescimento e aprimoramento pessoal. Pergunte-se: como posso usar esse medo para me tornar mais forte e sábio? O medo nos alerta para áreas que precisam de atenção. Reconhecê-lo e redirecionar sua energia é a base para uma vida estoica, ativa, corajosa e resiliente. Lição 8. Mantenha a mente presente e centrada. Muitos medos são projeções do futuro. E se isso acontecer? Ou, e se eu fracassar? A mente estoica se ancora no presente. Ao focar no momento atual, você diminui a potência do medo. Práticas como a meditação estoica, respiração consciente e atenção plena ajudam a trazer a consciência para o agora. Pergunte-se: o que posso fazer neste momento? E qual é a ação racional mais adequada? Marco Aurélio dizia que não devemos permitir que o futuro nos tire a paz.
O presente é onde a ação e a transformação ocorrem. Quanto mais você treina a mente para permanecer no agora, menor é a influência do medo. Além disso, manter registro diário das pequenas conquistas ajuda a reforçar a percepção de capacidade. Cada ação presente completada com atenção e propósito diminui o poder das incertezas futuras. Lição 9. Desenvolva a resiliência emocional. Enfrentar medos exige resistência emocional. A resiliência não significa a ausência de medo, mas a capacidade de continuar agindo apesar dele. Técnicas práticas incluem reflexão diária sobre desafios enfrentados, análise de respostas emocionais e ajuste de expectativas. Isso permite que você veja cada dificuldade como treino para a mente e caráter. Exemplo: se você teme rejeição, pratique pequenas interações sociais com objetivos claros, refletindo sobre cada experiência. Cada falha se torna aprendizado, fortalecendo a mente contra medos maiores. Epicteto lembrava que somos mais fortes do que pensamos. O medo nos mostra áreas para crescer. Ao encarar o medo repetidamente com disciplina e autoconsciência, desenvolvemos imunidade emocional, um escudo interno que nos mantém calmos e ativos em qualquer situação. Lição 10. Adote a prática contínua e a reflexão diária. A superação do medo não é um evento único, é prática diária. Ao revisar suas ações, pensamentos e medos, você internaliza lições e cria hábitos mentais que fortalecem a coragem. Diariamente, reserve alguns minutos para refletir. Quais medos apareceram hoje? Como você reagiu? Quais lições pode extrair? Esse hábito cria um ciclo de aprimoramento constante, permitindo enfrentar desafios cada vez maiores com confiança. Outra prática complementar é o diário de gratidão e conquistas. Registrar cada passo dado frente ao medo reforça a percepção de progresso, mantém motivação e fortalece a mente contra retrocessos. Finalmente, lembre-se de que o estoicismo ensina que a vida é impermanente e cheia de incertezas. Cada medo enfrentado é oportunidade de crescer, compreender a natureza das coisas e agir de acordo com a razão. Ao longo deste vídeo, exploramos 10 lições estoicas para superar seus medos. Cada lição foi pensada para fornecer ferramentas práticas, reflexão profunda e estratégias que você pode aplicar imediatamente em sua vida. Lembre-se de que o medo não é um inimigo. É um sinal de que algo precisa de atenção. Ao enfrentar cada temor com consciência, razão e prática, você transforma sua mente e conquista uma paz interior que independe das circunstâncias externas. Revise mentalmente cada lição. 1. Aceitar o medo como parte natural da experiência humana. 2. Diferenciar o que está sob seu controle do que não está. 3. Preparar-se racionalmente para enfrentar desafios. 4. Visualizar cenários desafiadores para reduzir a ansiedade. 5. Praticar a disciplina emocional diariamente. 6. Cultivar autoconfiança baseada na razão e ação consistente. 7. Transformar o medo em motivação construtiva. 8. Permanecer presente, focando no agora. 9. Desenvolver resiliência emocional frente às dificuldades. 10. Revisar e refletir diariamente, criando hábitos de coragem e sabedoria. Aplique essas lições diariamente. Observe sua evolução e reconheça cada pequeno avanço. A repetição e prática são fundamentais para internalizar esses princípios e fortalecer a mente. Se este conteúdo fez sentido para você, lembre-se de que pode ouvir este vídeo quantas vezes desejar, para absorver ainda mais cada ensinamento. Compartilhe com quem você acredita que também se beneficiaria dessas lições e deixe seu like, pois isso ajuda a manter o canal ativo e a levar conhecimento a mais pessoas. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Continue praticando, refletindo e crescendo. Até breve e que sua jornada rumo à superação do medo e à paz interior seja constante e profunda.